Agora sim, agora tá gravando. Agora, agora foi. Bom, é, primeiramente, vamos começar agora a nossa aula de história, né? A aula que a gente ficou uma semana aí, você tem aula por conta que semana passada foi conselho de classe, né? Então, bom, primeiramente, boa tarde a todos, todo mundo que está aqui presente. É muito importante a presença de todo mundo aqui, né? São 8 pessoas presentes na sala. 7, na verdade, porque tem dois eu aqui, né? Então, primeiramente, queria destacar, muito obrigado a todos vocês que estão participando das aulas aqui. Dá para ver que a maioria participam da maioria mesmo das aulas que eu faço. Tem gente aqui que já participou de todas, né? É um pessoal bem fiel. E eu queria agradecer a todos que estão aqui, né? E que essa aula está sendo gravada, já queria deixar claro para vocês, né? Porque não posso gravar sem autorização de vocês, então já estou avisando agora que a aula está sendo gravada para outras pessoas que quiserem assistir a aula depois, tá? Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre pré-história, né? Na verdade, a gente falou bastante até, gravei a aula também. Acredito que hoje a aula vai estar, a gravação vai ter meu rosto, porque a última gravação só estava dando para ouvir minha voz, né? Então, na aula passada a gente estava falando sobre pré-história, né? Como a gente falou na aula passada, pré-história é o maior período da nossa história, né? É o maior período da nossa história e tem muita coisa para a gente tratar. Um dos focos que a gente vai tratar agora vai ser a partir do período neolítico. Na última aula a gente falou um panorama geral do período paleolítico, neolítico, idade dos metais e tal. Porém, na aula de hoje eu vou focar mais na parte do período neolítico, né? Que vai falar um pouquinho sobre, principalmente, o domínio do fogo pelo ser humano, né? E também o processo de sedentarização. Por que, que o ser humano ele começou a se sedentarizar, começou a se fixar? E como que vai surgir as primeiras sociedades, as primeiras cidades do mundo, certo? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais desse período neolítico e a transição da pré-história para idade da idade para a idade antiga, certo? Tranquilo? Tranquilo? Suavidade? Eu estou com o chat aberto aqui, então tudo que vocês falarem eu vou estar olhando aqui. Então, qualquer pergunta que vocês tiverem, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, né? Podem perguntar pelo chat ou só simplesmente liguem o microfone aí, porque daí a gente já troca uma ideia, a gente já dialoga aí legal, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, né, na aula de hoje, é sobre o domínio do fogo. Eu já falei isso na aula passada também, um pouquinho, mas eu queria falar como que. Boa tarde, para quem está entrando agora. Mas eu queria falar principalmente como o domínio do fogo ele foi importante para o desenvolvimento do ser humano e principalmente como o domínio do fogo foi importante para o ser humano desenvolver muitas coisas, né? Então, o domínio do fogo ele foi responsável principalmente por aquecer, né, o ser humano, lembrando que o planeta vivia numa era glacial, tá? Como eu falei na aula passada, que é uma era glacial? É um período onde a maior parte do planeta está coberto por gelo, tá? Então, a descoberta do fogo vai ser um artifício muito importante para o ser humano sobreviver a essa friaca, a esse frio tão forte que tinha aqui no nosso planeta na época da era glacial, tá? A descoberta do fogo vai ser mais ou menos aí entre uns 500 mil anos, né? Cerca de mais ou menos 500 mil anos. E a descoberta do fogo vai ser importante para o ser humano se aquecer, né? Para o ser humano ter luz, né? Então a, o fogo vai ser importante principalmente para os seres humanos aprender a sobreviver à noite, né? A noite que a gente sabe que é um período aí que a gente não tem uma visão muito boa, principalmente no escuro, então o fogo vai ser extremamente importante para esse ser humano sobreviver à noite, né? E também, né, para afugentar
animais perigosos. Como assim afugentar o fogo? Muitos animais têm medo do fogo, né? Pelo menos a maioria dos animais tem medo do fogo. Então vai ser algo importante para garantir a sobrevivência desse ser humano. A descoberta do fogo vai ser extremamente importante para o ser humano garantir a sua sobrevivência, tá? Quando a gente fala, lembra que na última aula a gente falou bastante sobre os outros seres humanos, né, que existiam, outras espécies de seres humanos que existiam, como Australopithecus, é, Homo erectus, Homem de Neandertal, todos esses seres humanos, a gente não sabe ao certo o porquê que esses seres humanos foram extintos, né? Há várias teorias. Uma das teorias é que o próprio Homo sapiens, né, exterminou esses outros seres humanos, né, com a chegada desses Homo sapiens a regiões, né, onde esses seres humanos viviam. Esses outros seres humanos viviam, né, esses outros, tipo, Homo de Neandertal, Homo erectus, etc. Porque lembra que eu falei que os Homo sapiens a gente era nômade, né, eram nômades. Então, se esses Homo sapiens eram nômades, eles migravam, né, e consequentemente entrava em conflito também com outros tipos de seres humanos. Então, há várias teorias também que dizem que teve uma mistura entre Homo sapiens e esses outros seres humanos, e por isso que deu origem às várias etnias que temos no mundo atualmente, né? Porque o Homo erectus tinha um olho mais puxado, e o Homo de Neandertal tem características mais parecidas com os europeus, e assim por diante. Então, tem a teoria do cruzamento, né, que é esses seres humanos que tiveram uma relação muito grande com os Homo sapiens, e também tem a teoria de que os Homo sapiens que exterminou esses outros seres humanos. Como foi exterminado, como que eles fizeram para esses seres humanos serem extintos, não sabemos ainda, né? Por isso que eu falei, por isso que eu sempre falo, eu deixo bem claro em todas as aulas de história que eu passo para vocês. Nossa, tá passando um carro de som aqui, tirou da minha atenção. Vocês ouviram? Romeu e Julieta, o melhor pão da região. Vocês ouviram? Esses carros de som, é porque eu moro bem na avenida. Então esses carros de som passam, corta toda a minha atenção. Desculpa. Mas enfim. Mas eu moro bem na avenida, então passa carro, passa os motoca fazendo um bolo, né? Alto pra caceta, passa. Deu pra ouvir mais baixo. Então, pra mim tava super alto. Deixa eu até fechar a porta aqui pro som não entrar tão forte. Fechar a janela aqui também. Vocês viram, gente? Eu mudei de cortina. Agora tá mais claro aqui, dá pra. Não tá tão escuro minha, minha sala aqui. Mas enfim, o que acontece? Eu tava falando sobre a, como a história, uma coisa que eu sempre quero deixar claro para vocês é que como que a história ela não é uma ciência exata, né? A história ela é uma ciência que ela está em constante construção, né? Por isso que o papel do historiador é o quê? É pesquisar, é investigar, tentar responder essas perguntas que nós fazemos. Por exemplo, o porquê que esses outros seres humanos, Homo de Neandertal, Homo erectus, Homo habilis, todos esses seres humanos, por que esses seres humanos não existem mais? Então, o papel da história é responder essas perguntas, né, como todas as outras perguntas que nós fazemos. Então, é através do estudo, é através da pesquisa que nós fazemos isso. Porém, é algo que aconteceu há muito tempo atrás, e quase não existe vestígios dessa época. Né? Vestígios são os documentos, são tudo aquilo que os seres humanos deixam pra gente, deixam para trás. Então, tem muita coisa que nós não sabemos ainda, mas que pode ser que daqui a um tempo, ou em algum momento da nossa história, a gente descubra, né, o porquê que esses seres humanos foram extintos através dos vestígios que vão ser encontrados, né? Porque, certeza, vai ter mais vestígios que vão ser encontrados no planeta Terra. E esse é um trabalho principalmente do arqueólogo, né? Tanto do historiador como também do arqueólogo, através de escavações, etc., para fazer esses achados
para que a gente consiga entender melhor um pouco dessa parte aí, por que que esses seres humanos foram extintos, tá? Bom, voltando aqui, né? Então, já falei um pouquinho sobre esses outros seres humanos, então dá para a gente entender um pouco o porquê que esse fogo, a descoberta do fogo foi tão importante, né? Principalmente porque a descoberta do fogo vai ajudar e muito a sobrevivência do Homo sapiens sapiens, né? Que é a nossa espécie. Então pode ser que a descoberta do fogo pelo Homo sapiens tenha ajudado e muito o ser humano a, a sobreviver. E esse foi unicamente, né, foi um dos motivos que fizeram com que a gente sobreviva e os outros seres humanos não. Como pode ter várias outras possibilidades, não sabemos, né? Mas o que sabemos é que esses seres humanos foram extintos, né? Então, é isso que eu queria falar nesse primeiro momento da importância da descoberta do fogo. Até hoje, né? O fogo é muito importante pra gente. Hoje a gente não consegue fazer praticamente muita coisa sem o fogo. Muitas das coisas que nós fazemos como sociedade, praticamente tudo, né, é utilizado fogo, né? Desde acender um cigarro com isqueiro até a comida que nós consumimos é feita através do fogo. Então é uma das maiores invenções, não invenções, descoberta, né? Porque fogo já existia, mas uma das maiores descobertas foi a manipulação do fogo pelos seres humanos, porque possibilitou o quê? A sobrevivência dos Homo sapiens e provavelmente o porquê de nós estarmos aqui até agora e da gente não ter sido distinto até agora, né? Certo? Deu para entender? E também a dominação de outros animais também, né? O fogo ajudou e muito a gente aprender a dominar outros animais, principalmente pelo medo desses animais do fogo, certo? Tranquilo? É, ninguém vai me responder. Beleza. Então tá bom. Deu para entender isso aqui. Agora, né, eu vou falar um pouquinho sobre o período neolítico, né? Para falar um pouquinho sobre o período neolítico e principalmente o porquê que esse ser humano começou a se sedentarizar, a se juntar e a viver cada vez mais em sociedade. Primeiramente, o, o ser humano da pré-história, ele era nômade, ele não ficava fixo num lugar só, né? No máximo, eles ficavam no fundo das cavernas para se proteger de outros animais, né? E para se proteger do frio também. E o que acontece? Esses seres humanos estavam vivendo numa era glacial, onde o planeta estava vivendo num momento onde mais tinha gelo no nosso planeta. Então, eles sobreviviam no frio e tal, e viviam andando por aí, através do nomadismo, principalmente para achar comida e etc. E o que vai acontecer? Esses seres humanos eles vão cada vez mais ficar próximo aos rios, porque vai se formar cada vez mais rios por conta do fim da era glacial. Vai ter a era glacial, e o fim da era glacial vai fazer o quê? Esse gelo vai derreter. Quando esse gelo começar a derreter, né, esse gelo ele vai desaguar e vai começar a formar os primeiros rios, os rios mais famosos, né, da antiguidade aí, como o Rio Tigres e Eufrates, Rio Nilo, e entre outros, vários outros rios que deram origem às principais civilizações da antiguidade. Então, as principais sociedades da antiguidade, a maioria vão se formar próximo aos rios, certo? Por que próximo aos rios? Porque próximo aos rios vai ter florestas, né? Principalmente florestas. E nessas florestas vai ter o ser humano, ele vai começar a perceber, né? Principalmente, né? Os seres humanos vão começar a perceber que quando ele come uma fruta, essa fruta, a semente dela vai cair no chão e depois de um tempo vai nascer.
Aí o ser humano vai parar pra pensar e falar assim, pô, eu vou fazer mais isso, né? E nisso, esses seres humanos vão, que eles andavam em família, quando eles eram nômades, como eu falei na última aula, eles eram nômades, eles vão começar a andar cada vez mais em famílias, entre eles mesmos, né? Pai, mãe, filho. E depois que eles forem andando, né, juntos, eles vão se fixar próximo dos rios. Quando eles se fixarem próximo aos rios, não vai ser só eles que vão se fixar, vão ficar naquele lugar. Outras famílias nômades de Homo sapiens vão fazer a mesma coisa, ficar próximo aos rios e vão ficar próximos um do outro. Nisso que eles vão ficar próximos um do outro, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a formar as primeiras comunidades, tá, gente? Tomar um pouquinho de água, senão eu não aguento não falar. Tava dando aula já pro pessoal do oitavo, então eu fico sem voz. Então o que acontece? Não é coronavírus. A, a propósito, se cuidem, tá? Cuidem, não saiam de casa. Cuidem da família de vocês e cuidem de vocês, porque esse vírus não é brincadeira, tá? Sempre bom deixar claro aqui isso, porque eu não sei se eu devo falar, mas teve ontem faleceu um professor da nossa escola, né? Ele não, acho que se eu não me engano, ele não era da escola assim há vários anos, ele chegou na escola essa semana e ele era professor de química do ensino médio, eu não vou saber as salas que ele dava aula, mas ele acabou falecendo de Covid. E foi algo que mexeu muito comigo, sabe? Mexeu com, acho que é praticamente a maioria da escola. E ainda tá mexendo, sabe? Então, por isso que eu peço para vocês cuidarem de quem vocês amam, né? Que esse vírus não é brincadeira, ele não escolhe quem ele vai contaminar, ele só contamina, né? E é óbvio que quem vai morrer mais vai ser a gente que é pobre, porque a gente não tem acesso à, à saúde mais top do país, né? A gente tem somente o SUS e o SUS também está sobrecarregado. Então, quanto mais a gente puder evitar que esse vírus fique, se contamine mais gente, né? Que a gente está num momento muito complicado, a gente se cuidar, né? Tentar ficar em casa aí. Nunca é demais, eu sei que a gente já tá falando isso já faz mais de um ano, mas nunca é demais a gente continuar batendo nessa tecla aí, porque a situação ainda tá muito difícil. Enfim, vamos sair desse clima bad vibe aí, vamos voltar para a aula, porque isso que é importante. Tá, eu só tô dizendo isso porque foi algo que mexeu muito comigo e com certeza mexeu com a escola inteira. Eu acho que vocês têm o direito de saber disso, né, do que aconteceu com o professor da nossa escola, então é algo que é muito próximo da gente. Enfim, é isso. Voltando aqui. Hum, então, esses seres humanos eles vão cada vez mais se juntar, né, em comunidades. Por quê? Junta uma família próxima aos rios, junta outra, junta outra, junta outra, e nisso já se formou praticamente uma tribo, uma comunidade. E não sei se vocês lembram na aula passada, eu falei que a sociedade da pré-história, não dá para falar uma sociedade, mas as famílias pré-históricas, quem era a pessoa que mandava mais da família era principalmente a mãe, porque a, a figura feminina, porque os homens eles não ficavam junto da família a maior parte do tempo, né, junto com os filhos. Quem ficava mais era a figura feminina, a mãe, né, então por isso que a gente tinha uma sociedade matriarcal. Mas por que vai mudar, né, de uma sociedade matriarcal na época do período paleolítico para uma sociedade considerada patriarcal? Por que vai acontecer?
quando esses seres humanos eles se juntarem próximo aos rios, se juntarem entre si, né, essas famílias se juntarem, o, a figura masculina, né, o pai, ele não vai precisar mais ficar saindo toda hora para caçar animais ou para coletar comida, né? Porque é muito importante a gente pontuar agora que o ser humano da pré-história ele era coletor, então ele coletava principalmente frutas, né, fruto, coletava restos de outros animais para comer, né? Então ele era mais um coletor mesmo, caçador e coletor. Quando passa, tem essa junção dessas pessoas, dessas famílias próximo aos rios, ou se não fosse próximo aos rios, próximo entre elas, o que ia acontecer? Eles iam começar a formar uma comunidade, e essa comunidade ia ser pautada na figura masculina, porque a figura masculina ela não ia mais sair tanto, né, se descolar tanto da família assim, para buscar alimento, porque o alimento estava ali onde estavam fixados, certo? Já estava ali. Água potável, né, porque rio é uma água que você pode tomar. Alimentos, certo? Através da agricultura. E tudo isso que eu falei para vocês, o fim da era glacial e o processo de sedentarização, que eles vão começar a ficar fixos num lugar só, eles não vão ser mais nômades. Esse período é chamado de Revolução Agrícola, tá, gente? Revolução Agrícola. Por quê? O que é uma revolução? Uma revolução é quando você muda as estruturas de uma maneira muito brusca, né? As estruturas, o que é uma estrutura? Aquilo que mantém as coisas, né? Então, se a estrutura do Homo sapiens, antes da Revolução Agrícola, era de ser nômade, de ser coletor, de ser cada vez mais... de ser coletor e de ser nômade, e de ter uma sociedade, e de ter um núcleo familiar, agora, a partir da Revolução Agrícola, vai mudar tudo. Esse ser humano ele não vai ser mais nômade, ou seja, agora ele vai ser sedentário. Esse ser humano ele não vai ser mais coletor, ele vai ser agricultor, ele vai cultivar a própria comida dele. Então ele não vai ser mais coletor, ele não vai ser só ele não vai ser só coletar a comida dele, ele vai plantar a comida dele, ele vai domesticar os animais. Então, o que vai possibilitar essa revolução agrícola? Como eu falei, o nascimento dos rios e a descoberta da agricultura. Como que eles vão descobrir a agricultura? Como eu falei para vocês um pouquinho antes. Eles vão perceber que quando você planta uma semente, essa semente depois de um tempo vai crescer e vai gerar fruto. E depois você vai fazer a mesma coisa. Quanto mais você faz isso, mais comida você tem. E também a descoberta do fogo. Então, isso é uma revolução. Revolução é quando você muda as coisas de uma maneira muito brusca, certo? Então, em um dado momento, eles eram nômades, coletores, né? E nômades e coletores. E depois eles vão ter uma revolução que vai ser o quê? A agricultura, né? Que vai ser a principal descoberta do ser humano, vai ser a agricultura, domesticação de animais e eles vão começar a ficar sedentários. Eles serão sedentários, eles não vão ser mais nômades, eles vão ficar fixos num lugar só. Nisso que eles vão ficar fixos num lugar só, vai se juntar os núcleos familiares. Por exemplo, uma família que era nômade vai começar a ficar fixo. Outra família que era nômade vai ficar fixo no mesmo lugar. Outra família que era nômade vai ficar fixo no mesmo lugar. Nisso, vamos supor, juntou 5 famílias próximo de um rio. Essas 5 famílias se juntaram, falaram assim, vamos se ajudar? Vamos domesticar esses animais para a gente ter comida? Vamos plantar para a gente ter comida para todo mundo? Então, a revolução agrícola vai ser também uma revolução na estrutura familiar, né? Vai ser o surgimento das primeiras comunidades mesmo. As primeiras comunidades vão surgir assim, vão surgir através da junção de várias famílias. Essa figura masculina, que antigamente ele era coletor, agora ele não vai ser mais coletor, ele vai ficar próximo da família deles.
né? Quando essa figura masculina fica próximo da família deles, a figura de mandatário vai ser não mais a mãe, a figura feminina, vai ser a figura masculina, que vai ser a figura do pai. Por isso que a sociedade ela vai virar, em vez de uma sociedade matriarcal, que é uma... O que é uma sociedade matriarcal? É uma sociedade onde a sociedade ela é pautada na figura da mãe. O que é uma sociedade patriarcal? Vem de pai, né? É uma sociedade que é pautada na figura do pai, da figura masculina. Então, a sociedade, essas primeiras comunidades, elas vão se pautar na figura masculina. Por quê? Porque a figura masculina, ela vai ser o pater-família, o patriarca. O patriarca, ele vai ter o poder ali, né, de organizar a agricultura, de domesticar os animais, de caçar também, né, e também o patriarca da família mais forte, né, da maior família ou da família mais forte, vai ser o patriarca da família mais forte, ou seja, o pai da família mais forte vai ser o patriarca da comunidade inteira. Então, quando a gente fala de uma sociedade pautada na figura masculina, vai ser por conta disso, porque o pai, a partir daquele momento, vai ser o quê? Será o cara que vai organizar tudo. E se ele está organizando tudo, ele vai ser praticamente o anfitrião ali daquela comunidade, certo? E sempre vai ser a figura masculina que tinha a família mais forte. Como que a gente sabe que família que é mais forte? Olá, desculpa pelo atraso. Tranquilo, Igor, fica de boa. A gente está falando, agora na aula de hoje, a gente está falando um pouquinho sobre pré-história. A gente já falou a maior parte da pré-história, tá? Agora eu estou falando um pouco desse processo de sedentarização a partir da Revolução Agrícola e a partir também do fim da Era Glacial, que vai formar os primeiros rios, tá? Então, né, vai ser a partir desse momento que a figura da comunidade vai ficar centrada na figura masculina, tá? A figura masculina vai ser a principal figura ali das comunidades. Aí vocês devem pensar assim, mas e em questão de religião? Como que faz? Porque cada família acreditava numa coisa, não é? Acreditava num Deus, em algum ser divino. Porque desde que o ser humano é ser humano, a gente projeta. A gente projeta coisas na nossa cabeça, né? Então, não que seja coisas na nossa cabeça, mas a gente projeta algum ser superior a gente para a gente conseguir explicar o mundo que a gente vive, né? É assim que as religiões foram criadas e é assim que as religiões ainda são pautadas, né? É uma forma de explicação do mundo. Não tem, não tem outra explicação. Religião serve como uma explicação do nosso mundo. Tanto o mundo físico, que a gente vive agora, quanto o mundo espiritual, né? Que cada religião acredita em alguma coisa além da gente. Então, a gente se pergunta, né? Mas, professor, e as religiões? Como que vai ficar? Como que vai se formar? As religiões vão se formar, né? Através da junção de vários deuses. A junção de vários deuses. Então, numa comunidade que tinha uma família que acreditava em um Deus, outra família que acreditava em outro Deus, outra família que acreditava em outro Deus, eles faziam o quê? Um panteão de deuses. A maioria, esmagadoramente, das primeiras sociedades do mundo e a maioria das sociedades do mundo da antiguidade eram politeístas. Alguém sabe o que é politeísmo? Quem sabe? Não? Politeístas seriam quem criam em vários deuses. Exatamente. Exatamente, Igor. Então, o
A Giane também mandou a brava aqui, falou, quem acredita de mais um Deus? É exatamente isso. Então, politeísmo significa o quê? Politeísmo significa a crença em vários deuses, não só em um Deus só. A crença em um Deus só é chamada de monoteísmo, ou seja, mono vem de um e poli vem de vários, né? Então, quando a gente fala politeísmo, teísmo é de crença, tá, gente? Quando a gente, eu sempre falo isso para vocês, eu acho que para quem já teve aula comigo manja, que eu sempre falo que quando a gente não manja de uma palavra, a gente sempre tenta cortar ela para a gente entender melhor. Então, poli vem de vários, né? Significa vários, e teísmo significa crença. Então, politeísmo é a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença em um Deus só, como, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, né? O politeísmo, como, por exemplo, outras religiões aí, que a maioria das religiões que a gente tem no mundo atualmente, né? Enfim, então, o que vai acontecer? Vai se criar aí a junção de vários deuses, né? Essas famílias vão se juntar, elas vão criar uma linguagem própria, né? Elas vão desenvolver uma linguagem própria para essas famílias se comunicar entre si. Então, né, cada comunidade vai desenvolver uma maneira de se comunicar, ou seja, a língua, né? Então, cada comunidade vai desenvolver uma forma de comunicação entre eles. Essas comunidades vão também fazer o quê? Juntar esses deuses. Como assim juntar? Ah, não é que eles não acreditavam nos outros deuses, né? Tipo, eu tenho o meu Deus aqui, que eu acredito, que é o meu guardião. Porém, não é que eu não acredito, eu reconheço que existe o seu Deus também, entendeu? É basicamente isso. Eles tinham os deuses deles, que eles acreditavam. Tipo, eu tenho o meu Deus aqui, é o Deus guardião da minha família. Porém, o meu vizinho, eu acredito que no Deus do meu vizinho também. Eu reconheço que o meu vizinho tem um Deus também. Então é nisso que eles vão juntar os deuses, né? É nisso que eles vão juntar os deuses num panteão de deuses daquela cultura, tá? Deu pra entender isso? Então ficou meio confuso. Deu pra entender? Beleza. Então, é nisso. Juntou as famílias, juntou os deuses também. Quando junta essas famílias, forma as primeiras comunidades. Essas comunidades, nessas comunidades, o que vai acontecer? Eles vão desenvolver uma comunicação entre eles vão aprender a se comunicar entre eles também. E também eles vão desenvolver algumas maneiras de entender também, de não é entender, mas eles vão aprender a se organizar entre eles, certo? Então essas comunidades elas vão se juntar, né? Então quando eu falo comunidades, pode ser tribo também, né? Então essas tribos vão se juntar, né? E quando essas tribos se juntarem, né? Elas vão desenvolver uma organização muito própria, tá, gente? Cada sociedade, cada tribo, cada comunidade vai desenvolver a sua, como posso dizer, vai desenvolver a organização da sua própria comunidade da sua maneira, certo? E é nessa organização, que vai surgir o quê? A escrita, tá, gente? A escrita. A escrita ela vai surgir como uma necessidade, tá, gente? Então, todas as sociedades que vão desenvolver a escrita da antiguidade, né, e eu estou falando da passagem mesmo da pré-história para a história antiga, que não existe um marco, tá, gente? Que nem eu falei que é equivocado falar que a história só começa a partir da escrita, porque a história estuda principalmente a história
a história do ser humano e tudo que o ser humano fez, né? Então, tudo que o ser humano produziu, a gente usa para estudar história. Então, tudo que o ser humano fez antes da escrita também é história. Tudo que o ser humano produziu antes da escrita também é história. Mas a escrita ela vai ser extremamente importante para o desenvolvimento, né? Para o desenvolvimento, para a organização das comunidades e para a organização também da agricultura. Puramente, puramente uma necessidade. Tá? Não vai ser mais do que isso, vai ser mais por uma questão de necessidade mesmo. Por quê? Porque o ser humano vai olhar para o céu e falar assim, ó, essa época do ano aqui, né, é melhor para plantar. Essa época do ano aqui o rio vai estar mais cheio, então dá pra gente usar essa cheia do rio para irrigar nosso plantio. Essa época do ano aqui não é bom para plantar, então vamos fazer o quê? Vamos fazer outra coisa. Então, como que eles organizavam isso? Através da escrita. Era uma escrita do jeito que a gente tem hoje? Não. Era uma escrita totalmente diferente, era uma escrita primitiva. Então, era bem, tipo, basicamente para eles entenderem qual que era a função deles ali. Então, a escrita ela vai surgir como uma necessidade de organização, tá, gente? Tanto organização da agricultura, como também a organização da sociedade. Vai ser através da escrita que a gente sabe como que era organizado essas primeiras tribos, essas primeiras comunidades. Porque vai ser através da escrita que eles vão deixar claro quem era o, o, o chefe da tribo, né, o chefe da comunidade, quem era o chefe religioso da tribo, o chefe religioso da comunidade, e assim por diante. Então é através da escrita que a gente sabe esses detalhes, né, porque foi uma maneira de organização, tanto da organização da agricultura, que eles precisavam se organizar para conseguir mais alimentos possíveis, e também é, através da organização que eles vão organizar a própria comunidade, né? E a gente só sabe que eles se organizaram assim por conta da escrita que eles desenvolveram já naquele período. Certo? Tá dando para entender ou tá muito confuso? Tá suave? Tá. Então tá tranquilo. Então tá tranks. Tá tranks. Então, voltando. A agricultura vai ser importante, porque também vai ser o momento onde o ser humano ele vai domesticar os animais. Né? Domesticar os animais para quê? Como uma ferramenta mesmo. O boi para puxar aquele arado para fazer, né? Abrir a terra para colocar sementes, né? E vários outros animais vão ser sedentarizados também, junto com o ser humano. Então, a domesticação dos animais vai ser importante também, de alguns animais, né? Não vai ser, óbvio, não vai ser de todos os animais, mas alguns animais vão ser domesticados, vão ser sedentarizados junto com o ser humano. O ser humano vai utilizar esses animais para fazer isso, tá? Tranquilo? Deixa eu ver um negócio aqui. Certo. Então, o que acontece? Deu para entender isso? Tranquilo? Tá tranquilo. Então, outra coisa. Invenção da cerâmica, né? Eu tinha falado que a idade dos metais vai ser importante por conta da manipulação dos de metais, né, como bronze, ouro, prata, ferro e outras coisas, mas também vai ser nessa época que o ser humano vai começar a desenvolver a cerâmica também. E por que a cerâmica é muito importante? Porque a cerâmica são formas de armazenamento, né? Você fazer vaso, fazer é, carrinho, fazer ferramentas para agricultura, né? Então a cerâmica ela vai ser muito importante, vai ser um desenvolvimento importante também do ser humano naquela época.
tá? Enfim, como eu falei, a formação dos rios, mas vai ser todas as sociedades da antiguidade vão se desenvolver próximo aos rios? Não, não vai ser todas. Como a gente vai ver nas próximas aulas, vai ter a Mesopotâmia, que ela vai se desenvolver ali entre o rio Tigres e o Eufrates, porém, a maior parte da Mesopotâmia, né, não vai ser próximo ao rio Tigres e Eufrates, né, vai ter outras sociedades ali em volta, né, outras cidades que vão se desenvolver mais longe dos rios, do rio Tigres e Eufrates, tá? Enfim, deu para entender isso? Tranquilo? Nem todas as sociedades da antiguidade se desenvolveram próximo aos rios, mas a maior parte sim, né? As principais sociedades da antiguidade sim, vão se desenvolver próximo aos rios ou próximo ao mar Mediterrâneo, né? É muito importante a gente falar disso, do mar Mediterrâneo, porque Grécia, Roma, né, Egito, a Fenícia, vários várias cidades vão crescer muito por conta do mar Mediterrâneo. Por quê? Por conta do comércio. Essas comunidades, elas vão também se juntar entre si, tá? As comunidades, elas vão se juntar entre si. Como que elas vão se juntar entre si? Tinha uma grande comunidade aqui, um aglomerado de famílias, uma outra comunidade aqui, mas essas duas comunidades, elas tinham uma língua em comum. Tinham os deuses em comum, era praticamente os mesmos deuses, ou tinha uma língua em comum. O que vai acontecer? Vai se juntar algumas comunidades entre si, né? Vão se juntar algumas comunidades, e essas comunidades vão formar as primeiras cidades, tá, gente? Cidades. As primeiras cidades vão se formar ali entre no final da pré-história e o começo da Idade Antiga. Então, quando a gente fala de mudança da pré-história para a história antiga, não é por conta da escrita, mas sim por conta do surgimento das primeiras comunidades, tá? E por conta do surgimento das primeiras cidades. Por que as cidades vai ser importante? Porque quando os seres humanos tinham uma organização comunitária, era uma questão tribal mesmo, sabe? Tipo, bem pequena. Era uma tribo ali, entre si. Quando começa a formar as primeiras cidades, a cidade é grande. Quando a gente fala de cidade, já é um âmbito maior. É a junção de várias tribos, né? Para exemplificar melhor, já assistiram Pantera Negra, não já? Aquele filme do Pantera Negra? Sim. Sim, né? Lá no Pantera Negra tem as tribos, não tem? Várias tribos. Tem a tribo da montanha, tem a outra tribo lá, tem a tribo dos caras que tem um escudo, tem várias tribos. Mesmo assim, tendo várias tribos, todas essas tribos, quando se juntam, formam o Wakanda, que é o país, né? O Wakanda. É a mesma coisa aqui, tá? As primeiras cidades da antiguidade vai ser a mesma coisa. Vai ser a junção de várias tribos, de várias comunidades, que tinham em comum o quê? A cultura em comum. Quando a gente fala em cultura em comum, a gente fala em língua e religião, e deuses, né? Assim dizer. Cultura, religião, língua e também formas de organização, né? Então tinha comunidades que se organizavam muito parecidas da outra. E quando elas se desenvolviam muito parecidas com a outra, quando elas se juntavam, né, formavam as primeiras cidades, tá? Então quando a gente fala de cidade, né, quando a gente fala de cidade, a gente precisa falar que cidade é a junção de tribos. E quem que vai ser o cara que vai mandar nessa cidade? Lembra que eu falei que quando o ser humano ele se sedentarizar, não vai ser mais a sociedade matriarcal, que vai ser pautada na figura da mulher. Vai ser uma sociedade pautada na figura masculina, patriarcal. Então,
nas tribos, nas aldeias, nas comunidades, sempre quem vai ser o chefe, tanto religioso quanto administrativo, né, que é quem manda mesmo na comunidade, vai ser a figura do homem. Quando acontecer isso nas cidades, vai ser também o homem. Vai ser uma sociedade patriarcal. Geralmente uma monarquia, né, o rei, o imperador. Mas vai ser sempre o homem, tá? Nas primeiras sociedades do mundo. Vai ser sempre a figura masculina. Mas aí vocês falam assim, mas como que a gente sabe quem vai mandar? Lembra que eu falei, a família mais forte, a família que tem mais poder. Como que a gente sabe que família tem mais poder? A família que planta mais, a família que tem mais poder aquisitivo. Hoje em dia é dinheiro, né? Hoje em dia ainda é assim. Se a gente for parar para pensar, as famílias mais ricas do mundo que controlam a maior parte da riqueza do mundo, no Brasil, por exemplo, né? Ainda é assim, as famílias que mais têm dinheiro, que mais têm poder, né, são as famílias que controlam a política, a economia, né? Então, quando a gente fala de organização e quem está no poder, a gente sempre tem que lembrar que sempre vai ser famílias mais fortes. Não necessariamente uma figura só, né, a figura masculina, mas geralmente a família mais forte. Isso era assim na antiguidade e ainda é mais ou menos assim até hoje, né? A exemplo do que eu vou falar para vocês agora, Maranhão, o estado do Maranhão, durante muito tempo foi controlado por uma família só, que foi a família Sarney. O José Sarney foi presidente, ele teve vários filhos que foi governador do estado do Maranhão, né? Durante vários anos, várias décadas, na verdade. Uma família só controlou um estado inteiro durante muito tempo. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Aqui em São Paulo, a família Matarazzo, que hoje em dia tem os representantes a Marta Suplicy, né? O Eduardo Suplicy e o Supla, que era da família Matarazzo também. Mas a família Matarazzo controlou o estado de São Paulo, não o estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo durante muito tempo, né? Então era uma família muito aí que controlava a política e a economia durante muito tempo. Ainda é assim, mais ou menos, né? Era assim no começo da nossa história, lá no começo, lá na pré-história, na transição entre pré-história e história antiga, e ainda é assim. As famílias mais que têm mais dinheiro, que têm mais poder aquisitivo, vão controlar o resto, ou da cidade, ou da sociedade, ou de uma comunidade em si, certo? Tranquilo? Tranquilo. Fechou, então. Então, sempre bom a gente, é sempre bom pontuar isso, porque os, primeiro, os principais comandantes de todas as sociedades antigas, da maioria das sociedades antigas, vão ser comandantes que vão ter a passagem hereditária, né? Tipo assim, eu sou rei, ou imperador, o faraó, né? Como por exemplo no Egito, e o meu poder vai passar para o meu filho. E do filho dele vai passar para o filho dele, assim por diante, né? Dá para ver aí que é uma família se mantendo no poder durante muito tempo. E como que essas famílias chegam no poder? Através do poder aquisitivo. Como assim? Que poder aquisitivo? Lá no começo, com as primeiras comunidades, eram as famílias que produziam mais, que eram as famílias que mais tinham produção, por exemplo, da agricultura, né, que tinham um controle maior da agricultura, mais do que outras famílias. Então, as famílias, elas vão começar uma família, ou duas famílias, ou três famílias, vão controlar a cidade inteira durante muito tempo, ou um país inteiro durante muito tempo, por conta do poder aquisitivo, tá? E lembre-se, poder aquisitivo não necessariamente é dinheiro. Naquela época não existia dinheiro. Existia o quê? Era através de trocas, né? Então, quanto mais você planta, mais você faz troca e mais produtos
mas alimentos de outros segmentos você tinha, tá? Pra aprender isso, suavidade, é uma coisa que eu quero sempre deixar claro para vocês, para não ter dúvida nisso, porque geralmente cai algumas coisas dessas em vestibular, né? Quando cai alguma coisa de pré-história, é sempre sobre estrutura familiar, estrutura de sociedade, né? Entre o fim da pré-história e o começo da história antiga. Então é importante a gente saber disso, tá? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O comércio, como eu falei. O comércio se dava através de trocas, tá, gente? O comércio se dava através de trocas. Então, uma comunidade aqui produziu alguma coisa, a outra comunidade produzia outra. Então, como que fazia esse intermédio? Ah, eu preciso de trigo. Ah, eu preciso de. A outra comunidade precisa de, sei lá, arroz. E eu produzo arroz. O que que eu vou fazer? Eu vou trocar um- o meu arroz pelo trigo de outra comunidade. Para a gente ter essa diversidade de alimentos, né? Então, sempre vai ter comunidades que vão plantar mais uma coisa do que outra, outras comunidades vão ter uma outra produção de outro tipo de alimento, de outro tipo de coisa. Então, cada comunidade, cidade que vai se formar ali no final da pré-história vai ter um pouquinho disso, né? O comércio vai se dar através de trocas, não existia dinheiro nesse momento, não existia moeda nesse momento, né? Vai se dar principalmente através de trocas, tá bom? Certinho? Vocês querem que eu mostre umas estátuas aí para vocês? As primeiras cidades? Eu vou mostrar no mapinha as primeiras cidades, tá? Que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula, tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai trabalhar algumas cidades em específico. Que eu vou falar para vocês agora. Não vai estar necessariamente na ordem, tá? Mas eu vou trabalhar. As cidades antigas vão ser separadas em duas, tá? Aqui na nossa aula de história. A primeira vai ser Antiguidade Oriental, tá? E a segunda vai ser Antiguidade Ocidental, ou Antiguidade Clássica. Por quê? Essa aula foi mais uma aula para finalizar pré-história mesmo, tá? E da próxima aula a gente já vai entrar em história antiga. Então, estudar história antiga é estudar a história das sociedades antigas. As primeiras cidades, as primeiras sociedades antigas, da antiguidade, tá? Então, eu vou dividir com vocês entre duas antiguidades, né? Antiguidade clássica, ou antiguidade ocidental, e antiguidade oriental. A antiguidade clássica, ou antiguidade ocidental, é duas cidades só, na verdade, né? Grécia Antiga, duas sociedades, na verdade. Grécia Antiga e Roma Antiga. Por que essas duas? Porque a Grécia Antiga e a Roma Antiga são a base da cultura ocidental. Ou seja, o Brasil não é o país ocidental? Vocês acham que o Brasil é um país ocidental ou oriental? Eu acho que é um país ocidental mesmo. É um país ocidental, porque por que a gente fala que é um país ocidental? Porque a gente tem, tanto a gente está na parte ocidental do mundo mesmo, em questão geográfica, quanto em questão de influências, né? Influências em questão de cultura. O que influenciou a gente em questão de cultura? A nossa cultura, ela é influenciada pela cultura ocidental. E a cultura ocidental tem como base essas duas sociedades, Roma Antiga e Grécia Antiga. Tá bom, gente? Beleza? Então, quando a gente fala de Grécia Antiga e Roma Antiga, são as bases da cultura ocidental. Quando a gente fala de Antiguidade Oriental, são sociedades que influenciaram, sim, a gente em muitas coisas, mas principalmente fazem parte da cultura oriental, tá? Principalmente ali do Oriente Médio, parte da África e do Oriente Médio. E também da a sociedade
básico tanto para a gente quanto para outras sociedades orientais, principalmente ali do Oriente Médio, tá? Mas eu vou falar agora as sociedades que a gente vai estudar, tá? Da Antiguidade Oriental, tá? Primeiro, Egito Antigo. Então a gente vai estudar tudo sobre Egito Antigo, que é muito legal, muito importante. Eu já vou até marcar com vocês, não agora, mas eu vou mandar para vocês no grupo da- no grupo do WhatsApp, porque eu vou fazer uma live. Não sei se no YouTube, porque não sei se no YouTube pode, mas eu vou fazer uma live em algum lugar para passar um filme para vocês, que é muito importante. Eu acho que provavelmente a maioria já assistiu, mas quem quiser já assistir, o nome do filme é O Príncipe do Egito. Conta a história do Moisés. Alguém já assistiu? É um desenho. Tem na Netflix. Eu não assisti, não. Certo. Mas aí eu vou passar para vocês, tá? Mas quem já quiser assistir, o nome do filme é O Príncipe do Egito. Conta a história de Moisés. Sabe o Moisés, da Bíblia? É bem... Daí você fala assim, mas vai falar a história da Bíblia? Não tem nada a ver. Não, tem muito a ver. Muito a ver, porque Moisés ele vai ser o príncipe do Egito e o irmão dele adotivo vai ser o faraó, né? E esse desenho é muito importante porque ele retrata não pela história em si, mas eu quero mostrar para vocês porque nesse desenho ele faz uma reconstrução de como que era mais ou menos o Egito antigo, muito fiel, assim, muito bem feita, sabe? As pirâmides, o figurino, a roupa dos personagens, a, a, a escrita deles. Então é uma adaptação muito bem feita, tá? Do Egito Antigo. Não é nem muito pela história do Moisés, porque a maioria de nós já sabemos, né? A história do Moisés e do êxodo dos hebreus do Egito Antigo para a Cidade Prometida. Mas esse filme é muito bom, ele tem na Netflix, é o Príncipe do Egito. Eu vou passar para vocês, tá? Para quem não tem como assistir. Mas quem quiser já assistir, ele é uma animação, ele é um desenho, ele tem mais ou menos 1 hora e pouco, tá? E, enfim, o Príncipe do Egito. Outra sociedade que nós iremos estudar também é a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma região que fica entre os rios Tigres e Eufrates. Hoje em dia é mais ou menos onde está o Iraque, tá? É ali no Oriente Médio. E essa sociedade é uma sociedade onde vai ter várias cidades-estados, várias cidades diferentes entre si, né? Com a sua própria organização, porém essas cidades-estados elas têm uma cultura em comum, né? E vai ser a região onde mais vai ter dominação, né? Onde vai ter mais guerra na antiguidade, vai ser a Mesopotâmia, porque era uma região muito disputada, né? Muita gente queria essa região, muita gente queria dominar essa região, porque era na Mesopotâmia que era uma das principais ligações entre África, Ásia e Europa. Ficava bem no meio, assim. Então era uma região muito importante para a dominação de muita gente. Muita gente queria dominar a Mesopotâmia. Então a gente vai estudar sobre a Mesopotâmia, os assírios, os sírios, os hebreus também, porque os hebreus eles vai ser uma população que vai nascer principalmente ali na Mesopotâmia. Sabe Abraão, da Bíblia? Ele vai nascer na Mesopotâmia. E depois ele vai dar origem aos hebreus, né? Os judeus. Enfim, os hebreus nós vamos estudar também, os hebreus, então a gente vai estudar aí algumas partes de algumas histórias da Bíblia, né? Como eu falei, porque os hebreus ele vai ser muito importante. Vai ser a única. Os hebreus eles vão ser a única sociedade, né, a única população que vai crer em um Deus só, monoteísta. Todas as sociedades daquela época tinham uma religião politeísta, tá? Então, era uma religião politeísta. A religião dos hebreus, dos judeus, era a única que era monoteísta. E vai ser essa religião que vai mudar o mundo, né? Vai mudar o mundo significativamente aí, né? Pelas ações mesmo,
desse povo. Mas a gente vai entender como que esse povo surgiu. Depois a gente vai estudar os fenícios, porque os fenícios vai ser importante por conta do alfabeto deles e também porque eles vão dar origem aí a outras regiões aí da Antiguidade Oriental. Fenícios, hebreus, Pérsia, tá, gente? A gente vai estudar a Pérsia, porque a Pérsia também vai ser extremamente importante, é mais ou menos hoje em dia tá o Irã, né? Eu falei Irã, mas é o Irã, tá bom? Então, a gente vai estudar a Pérsia, principalmente porque depois a gente vai ter que estudar o embate entre os gregos e os persas, que vai ser chamada as Guerras Médicas. Enfim, e eu vou tentar, né, se der tempo da gente trabalhar os indianos, a Índia e a China, tá? Mas eu não dou certeza aqui para vocês. O que é certeza vai ser o quê? A gente vai estudar a Mesopotâmia, é, Egito Antigo, Fenícia, os Hebreus e a Pérsia. Tá? Esses povos da Antiguidade Oriental que nós iremos estudar. Da Antiguidade Clássica, Grécia e Roma. São as duas únicas cidades aí que nós temos, certo? Tranquilo? Sim? Tranquilo. Não. Tranquilo? Gente, vocês tiveram alguma dúvida? Estão com alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui? Eu fiquei com uma dúvida sobre a Mesopotâmia. Da Mesopotâmia, né? Ó, Isso. é que nem eu falei. Ó, lembra que eu falei que vai se formar várias aldeias, né? No começo. A Mesopotâmia a gente vai falar especificamente numa aula específica, mas eu vou explicar para vocês por quê. A Mesopotâmia, ela diferentemente do Egito, que vai ser uma cidade só, a Mesopotâmia ela vai ser uma região. É uma região que fica entre dois rios. Nessa região, né, em Mesopotâmia, a origem da palavra já fala isso, né? É uma região entre rios. E o que acontece? A Mesopotâmia vai ser uma região entre esses dois rios, onde vai se desenvolver várias cidades. Várias cidades, não só uma, como é, por exemplo, no Egito. Vai ser várias cidades. Beleza? Do mesmo jeito que vai ser a Grécia vai se desenvolver muito parecido também. Né? A Grécia vai ser uma região onde vai ter várias cidades. O que vai juntar essas cidades vai ser o quê? Vai ser a cultura em comum. Tá? Eles vão ter uma cultura entre eles que vai falar com que eles eram mesopotâmios, mas eles mesmos não se viam como mesopotâmios. Nós, historiadores e pessoas que vieram depois, que falamos no quê? Então, assim, essa região aí, todas essas cidades dessa região é Mesopotâmia, porque a gente junta essa região inteira só para a gente estudar melhor, né, essa região. Porque essa região tinha cultura em comum. Quando eu falo cultura em comum, é o quê? Língua, religião e forma de agricultura. Daí você fala assim, mas como que o pessoal era nômade? Eles eram em pequena quantidade, né? Eles eram em pequena quantidade. Aí, como que esse pessoal, em pequena quantidade, vai formar cidades? Não é? Como vocês acham que... O que vocês acham disso? Como que eles se multiplicaram? Por que eles se multiplicaram tanto? Seria por conta do sedentarismo, pela, Sim, pela busca pela facilidade de tudo que eles procuram? sim. O sedentarismo vai ajudar muito, muito. Por quê? Porque quando eles se sedentarizam, eles estão criando agricultura. Então, quando eles criam a agricultura, tem mais comida, tem mais alimento. Então, eles estão ali fixos no lugar só. Então, quando você tem mais alimento, as pessoas não vão morrer tão cedo. A expectativa de vida vai aumentar. Então, as pessoas não vão morrer mais tão cedo. A expectativa de vida vai aumentar um pouquinho, né? Não vai aumentar tanto assim, mas vai aumentar.
E a expectativa de vida aumentando, a população aumenta também, né? Porque tem mais nascimentos do que mortes. Então, a população começa a crescer. E muito. A sedentarização vai ser extremamente importante para isso. Tá? Alguém mais? Tem alguma pergunta? Não? Pera aí, só um minutinho. Você acha que entendeu? Sim? Ah, gente. Ó, então. Tá. Ah, eu esqueci de falar, né? Essas primeiras civilizações, elas são conhecidas também como civilizações fluviais, né? Por que é civilizações fluviais? Fluvial vem de água, né? De rio. Então, essas civilizações, elas são fluviais porque elas se desenvolveram próximo aos rios, tá? E, bom, deu para entender, porque é assim, é um pouquinho complicado a gente explicar muitos anos, tipo, mais de 15 mil anos em duas aulas, né? Então eu queria pedir para vocês que assistam uns vídeos que eu mandei lá no grupo, né? Porque dá uma aprofundada mais nesse assunto, né? Eles dão mais uma aprofundada legal, assim, desse assunto. Vou falar para vocês que eu vou mandar também a atividade. Não digo hoje, mas até segunda-feira eu mando atividade junto com é, junto com a sequência didática sobre pré-história. Então vou mandar tudo por escrito, tudo que eu expliquei na aula passada e nessa aula de hoje, eu vou mandar por escrito, né? Eu sei que já era para me ter mandado, mas eu vou mandar por escrito e via PDF e aí vocês conseguem estudar da melhor maneira. Ah, como eu falei no começo da aula, eu vou assistir as aulas do Centro de Mídias com vocês, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem no Centro de Mídias, é só vocês me mandarem, tá? Lá no ao vivo mesmo, que eu vou estar por lá. Aí vocês mandam no chat, que no chat eu respondo. E que mais? Deixa eu ver que eu preciso falar. Ah, semana que vem tem reunião de pais, através do aplicativo do Centro de Mídias. Aí, no grupo do WhatsApp, mandaram. O pessoal já mandou o cronograma o horário que vai ser, o horário que vão mandar e tal. Aí vocês deem uma olhada lá, tá? Para ver se qual horário que vai ser a reunião de vocês. É muito importante que vocês participem da reunião, né? Vocês, os pais de vocês, porque tem muita coisa que a gente precisa colocar em ordem na escola, né? Principalmente mais participação de vocês. Não de vocês em si, porque vocês participam, que eu tenho certeza. Sempre vejo vocês por aqui. Mas participação de mais alunos, né? Porque tem muito aluno que não está participando de nem das aulas online, nem fazendo atividade, nem fazendo centro de mídias, nem assistindo as aulas do centro de mídias. Então, essa reunião é importante para a gente alinhar algumas coisinhas aí da escola, tá? Com vocês. Tranquilo? Tranquilinho? Tranquilo. Suave? Então, é isso. Acho que eu não vou me estender muito na aula de hoje, porque, pelo que eu vi lá no grupo, pelo menos do pessoal aí, acho que vai ter aula de português, sei lá, no centro de mídias. Então, para quem quiser ir lá já, pode ir, né? E, bom, é isso. A minha aula de hoje era sobre isso. Semana que vem a gente vai começar a falar sobre antiguidade
Vou começar pela Antiguidade Oriental, tá? Vou começar pelo Egito e eu já vou ver com vocês aí como que eu vou fazer para passar o filme Príncipe do Egito para vocês. Provavelmente eu vou passar naquela naquela plataforma chamada Twitch. Alguém já ouviu falar da Twitch? Sim, né? A Twitch é fácil, porque a Twitch não acho que para assistir não precisa de conta para assistir, né? É só você entrar no link e já era. Eu vou ver porque eu não manjo mexer dessas coisas aí direito, então eu vou precisar ver alguns tutoriais aí no YouTube para ver como que faz para transmitir ao vivo pela Twitch. Aí eu vou criar um canal pra gente e todas essas aulas que eu tô gravando com vocês, eu vou tentar jogar no YouTube também para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil para vocês assistirem. E mesmo assim eu tô mandando o link, eu vou mandar o link do Google Drive para vocês. Beleza? Tranquilo? Beleza, então. E o Rave? Oi? É que a Jenny mandou aqui. E o Rave, professor, não dá para usar? Então, o Rave dá para usar, mas o Google Meet é mais, eu acho melhor, porque daí dá para abrir a câmera, né? O Rave eu já deixei de usar já faz um tempo. Mas eu vou ver se eu. É, mas é verdade, né? Dá pra. Acho que pelo aplicativo Rave, mas aí vocês vão ter que baixar um outro aplicativo também. Pela Twitch, acho que não precisa de aplicativo para acessar. Mas eu vou ver certinho, eu vou mandar todas as informações para vocês, mas eu vou transmitir esse filme para vocês e é porque no YouTube, se eu colocar o vídeo para, se eu colocar o filme para assistir, a live cai na hora por conta de direitos autorais. Alguém levantou a mão? Ninguém, né? Ninguém levantou a mão. Tá. Então, se eu coloco no YouTube, direitos autorais cai na hora, né? A Viviana, pode responder, pode falar. Quem levantou a mão aí pode falar. Não quer falar não? Então tá bom. Certo, gente? Acho que era isso a aula de hoje. Eu queria agradecer muito vocês por terem participado, tá? Lembra que eu falei da questão do primeiro bimestre? Quem participa tá show, certinho, tudo tranquilo. Quem não participa, aí a gente vê, né? Mas uma coisa que eu queria pedir para vocês muito, para quem que vocês conhecem, que seja amigo de vocês, convida também para assistir as aulas, dá um toque na galera para fazer as atividades também, porque a gente fala, né, nós professores falamos, tá? Mas nem sempre surge muito efeito. Então eu vou pedir para vocês trocar umas ideias com o pessoal aí que vocês conhecem para a gente cada vez mais ter engajamento. Eu vou tentar usar outras plataformas também para a gente ter mais engajamento, para a gente ter mais interação, mas aí a gente vê certinho. Tranquilo? Aí na Certinho, gente. Então é isso, a aula de hoje foi essa, tá? Muito obrigado. A aula tá gravada, então eu vou mandar lá no grupo. Belezinha? Muito obrigado por terem participado. É isso. Qualquer pergunta que vocês quiserem perguntar, pode mandar. Valeu pela aula. Beijo. Beijo, Jane. Tá bom, então, professor. Valeu. Valeu, Igor. É nóis. Tchau, Natália. Tchau, tchau. Isabelle, tchau, professor. Obrigado pela aula. Eu que agradeço por vocês terem participado. Raíssa, tchau, professor. Se cuida. Se cuida também, Raíssa. Coronavírus aí tá tenso. Tchau, Gabriele. Bye, bye. Deixa eu fechar aqui a gravação que eu vou mandar lá no grupo.